mercado é assim, tem momentos de altas e de baixa, e o futuro vai continuar sendo assim, teremos momentos de altas e de baixas. Mas são nesses momentos de baixas que a gente tem que aproveitar as oportunidades para garantir o futuro. E o que a gente colhe hoje muito é que foi feito de momentos de estresse do passado também. Isso tem que ficar claro para o nosso participante. Quando a gente tem um contexto um pouco mais conturbado, um momento mais de crise, no mercado financeiro, esses momentos são os momentos em que se apresentam as maiores oportunidades. Rentabilidade na renda fixa também varia. E como esses preços eles diminuíram, eles trouxeram até no mês de abril uma rentabilidade negativa. Mas é mais um momento que nós colocamos aqui da necessidade de ter uma estratégia tática. Prevcast Forlus Finanças. Olá, sejam bem-vindos ao Prevcast Forlus Finanças, o seu boletim trimestral que traz os principais resultados e acontecimentos sobre os planos de previdência da Forlus. O meu nome é Márcia Costante e eu vou guiar você hoje pelo nosso bate-papo. Antes de mais nada, quero te lembrar que o primeiro episódio dessa série especial do Prevcast está disponível também aqui no YouTube, então eu te convido a assistir. Não esquece também de curtir o nosso episódio e ativar o sininho para que você seja notificado sempre que um conteúdo novo for publicado. Então, seja bem-vindos, nós vamos começar e hoje eu estou aqui com os meus convidados, o Emílio, o João Paulo e a Thaís. Seja bem-vindo, Emílio. Olá, Márcia, obrigado. Meu nome é Emílio Cafro, diretor de investimentos e controle da Fundação. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho, né, do que foram os nossos investimentos nesses primeiros 6 meses do ano. Olá, eu sou João Paulo, gerente de renda variável e macroalocação na Forlus. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Olá, eu sou a Thaís Vasconcelos, gerente de renda fixa e empréstimos imóveis da Forlus, e é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, mais uma vez reforçar aí o agradecimento pela presença de vocês hoje. A gente vai comentar aqui, então, como o Emílio falou, os principais acontecimentos aí desse primeiro semestre de 2024, né? E eu quero convidar também quem está chegando agora a escutar primeiro o primeiro episódio do Prevcast Forlus Finanças, que está disponível aqui no nosso canal. Lá a gente falou um pouquinho sobre o primeiro trimestre do ano. Emílio, lá atrás, quando a gente fez esse episódio, a gente já comentou do compasso de espera do mercado, estava esperando aí a redução dos juros nos Estados Unidos. De lá para cá, o cenário deu aí uma revisão de expectativas, né? Ficou mais instável. Então, os juros americanos continuam em alta e aqui no nosso país também a Selic está parada em 10,5%. Parece que a gente deu uma interrompida no ciclo aí de corte da nossa taxa de juros. Comenta um pouco para a gente como que isso impactou a gente nesse primeiro semestre. É isso mesmo, Márcia. Logo no início do mês de abril, né, houve a divulgação de vários indicadores nos Estados Unidos, e isso fez e esses indicadores eles vieram muito pior do que era o cenário esperado. E isso fez que houvesse uma revisão, né, do início do ciclo de corte de juros lá nos Estados Unidos, que inicialmente estava previsto para ter de 3 a 4 cortes no ano. E a partir dessa revisão das expectativas, isso mudou para 1 ou 2 cortes, já no final do ano, né. Além disso, somado aqui às questões domésticas nossas, que a preocupação que tínhamos também com relação ao gasto, né, do governo e o impacto disso na dívida pública, impactando as questões fiscais, isso começou a trazer uma maior preocupação para o mercado. Então, esses fatos conjugados, né, estressou o mercado, começou a estressar o mercado ali no mês de abril, fazendo com que o resultado do mês de abril ele fosse muito ruim, né. O mês de abril foi um cenário muito difícil. O mês de maio, ele também teve o reflexo dessas questões que foram colocadas. E agora, já no mês de junho, né, com os resultados que nós estamos divulgando, essas expectativas começaram a melhorar, os dados lá fora de inflação começaram a melhorar. Aqui também o governo, ele sinalizou também um compromisso com as questões fiscais, então o mês de junho já foi um resultado bastante positivo para o ano. Legal, Emílio, você trouxe aí algumas questões do cenário externo e também um pouco de cenário interno que afetou a gente. Mas não é só isso, né, que afeta ali o nosso tripé da rentabilidade. Então, especialmente em momentos assim desafiadores, a gente tem alguns diferenciais, alguns fatores que nos ajudam, né? Queria que você comentasse um pouco como que a Forlus lida com isso, com o momento de um cenário mais desafiador. Isso é importante da gente falar, né, Márcia, porque
A composição da rentabilidade, como você falou, ela depende de um tripé. E esse tripé, ele é baseado, primeiramente, na gestão ativa que nós fazemos na Forluz, né? Então, o que é essa gestão ativa? É os estudos que a gente faz para fazer as melhores alocações, a seleção os melhores gestores para a nossa carteira, os melhores segmentos de ativos. Isso tudo, né? Aproveitar as oportunidades de curto prazo, quando aumenta a taxa de juros, por exemplo, e a gente comprar papéis igual a gente tem feito nas últimas semanas. Isso Uhum. tudo é uma gestão ativa que a gente faz. Um segundo tripé dessa gestão é a carteira, é os papéis que a gente tem na nossa carteira. E nisso também, a nossa carteira ela é muito tranquila e muito resiliente, né? Nós temos grande parte da nossa carteira de investimento atrelada a títulos públicos, que são um risco soberano, que é considerado o menor nível de risco que temos. Além disso, as empresas que nós temos crédito são empresas AAA, Double A, por exemplo, são empresas de alto nível de crédito, empresas pouco alavancadas. O que quer dizer isso, pouco alavancadas? São empresas que têm um nível de endividamento baixo, né, possuem fluxo de caixa capazes de honrar seus compromissos. É uma empresa que não vai quebrar. Então, a gente tem, por exemplo, posições no exterior, que daqui a pouco o João Paulo também vai falar, que é o melhor segmento de rendimento nosso durante esse ano. Então, esses dois tripés, eles estão firmes. Qual que é o terceiro tripé que esse já não é gestão nossa? É justamente as questões macroeconômicas, políticas, isso tudo interfere nos nossos investimentos. E, independente, né, da nossa gestão, isso vai impactar os rendimentos da Forluz e do mercado financeiro como um todo. Foi o que aconteceu em abril. Mas esses impactos de curto prazo, devido à nossa gestão ativa, os outros dois tripés, a nossa gestão ativa, né, e a qualidade da nossa carteira, a gente sabe que aquele impacto é pontual, né? É naquele momento. E a gente sabe que os nossos ativos vai ter prazo para ter uma recuperação. Para você ter uma ideia, esses primeiros 6 meses do ano, né, que nós estamos fechando agora no mês de junho, a nossa carteira, mesmo com todo esse cenário de estresse que nós tivemos no mercado financeiro, para o plano A, nós geramos inflação, geramos ganho real e estamos marginalmente abaixo da nossa meta atuarial, aproximadamente 0,4%. E para o plano B, da mesma forma, marginalmente abaixo das nossas metas atuariais, 0,8%, basicamente. Então, o que quer dizer? Que a nossa carteira é resiliente, passamos esse estresse durante esse período e, mesmo assim, a gente está ali gerando juro real positivo, né? Estamos aí compondo, né, a poupança do nosso participante. Thaís, com tudo isso que a gente tem citado aqui de cenário, né, de um cenário mais desafiador, todas as classes de investimentos sofreram, né? E a renda fixa também teve oscilações. Então, a gente tem, às vezes, uma percepção de que a renda fixa ela não oscila por ser considerada um investimento mais conservador. Mas explica um pouco para o nosso participante por que que ela também pode ser afetada. Obrigada, eu acho que esse é um ponto muito importante de esclarecer, e acho que voltando até mais um pouco, é necessário falar de taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. E o que aconteceu? O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele veio em várias reuniões reduzindo a taxa. Foram 7 reuniões seguidas, fazendo com que essa taxa fosse caindo e trazendo para o mercado uma trajetória que esperava-se que essa taxa continuasse caindo. O que se viu no final de junho foi que a taxa foi mantida em 10,5%. Isso ocorreu por conta de um cenário mais desafiador, com muitas incertezas. E quando a gente tem esse cenário mais desafiador, isso impacta principalmente na taxa dos títulos públicos, que a gente chama de curva de juros. A renda fixa, ela possui uma classe de ativos que é a renda fixa marcada a mercado, que é a renda fixa ativa. Essa classe de ativos, ela tem títulos públicos e com essa variação na curva de juros fez com que essa classe de ativos tivesse uma rentabilidade negativa no mês de abril por conta dessa questão do patamar do nível da taxa dos títulos públicos. E esse é um ponto importante quando falamos de marcação na curva, marcação a mercado, que nessa classe os títulos públicos estão marcados a mercado. Esse conceito de curva e mercado que a Thaís citou, Emília, inclusive, gera muitas dúvidas, né? Acho que seria legal você explicar um pouquinho para o ouvinte essa diferença. É isso mesmo, Márcia. É um conceito mais complexo mesmo, né? E eu acho que vou tentar exemplificar esse conceito para ficar mais fácil o entendimento para o nosso participante.
Imagine que a gente tenha 2 títulos, né, que a gente compre 2 títulos no mesmo valor, com o mesmo prazo de duração. A gente marca um título na curva e a gente marca o outro título a mercado. Para explicar essa marcação, por que a gente faz isso com um título com o outro, isso vai depender dos nossos estudos de ALM, que é o casamento do nosso ativo com o pagamento de benefício com o nosso participante, e também depende da legislação, que impõe algumas regras desse tipo de marcação. Então, nesses 2 títulos que nós marcamos, um a mercado e o outro na curva, aquele que está marcado na curva, ele vai gerar uma rentabilidade de renda fixa, como o participante imagina. Um reloginho, até o vencimento, ele vai render o valor. Uhum. Esse outro título, marcado a mercado, no final desse período, eles possuem o mesmo período, o mesmo prazo de vencimento. Eles vão render a mesma coisa. Só que esse título marcado a mercado, ele vai variar. Ele não vai ser uma reta contínua de rendimento. Ele vai variar ao longo do tempo, podendo valer mais ou menos a depender das condições de mercado. Então, quando o mercado estressa, as taxas de juros sobem, esse título passa a valer menos. E a rentabilidade desse mês, por exemplo, ela vem impactada com esse menos, porque o título ele foi desvalorizado. Mas isso é uma questão contábil. Esse título, como a gente comprou esse título para levar ao vencimento, durante esse tempo ele vai variar, mas esse mesmo título que trouxe uma rentabilidade negativa nesse mês, hora que chegar lá no prazo final, ele vai render o mesmo valor do outro título. Então, por isso que a gente fala, não olhe a rentabilidade apenas de um mês, porque durante um mês, o curto prazo, o mercado oscila, mas a nossa carteira, ela é feita para a gente gerar valor ao longo do tempo. A gente pensa no longo prazo e lá no vencimento, como nós falamos, nós vamos ter a mesma rentabilidade desse título que está marcado na curva. É importante falar, né, Emílio, que essas oscilações de mercado de curto prazo, elas não representam uma perda permanente. Na verdade, como você comentou, é uma marcação contábil mesmo, mas que esse título sendo levado até o vencimento, você vai receber aquela taxa contratada. Então, aquelas perdas e aquelas oscilações, perdas entre aspas, né, e aquelas oscilações de curto prazo, na verdade, elas não continuam ao longo do vencimento do título. Exatamente, João Paulo. Então é por isso que a gente sempre tem frisado aqui com o nosso participante, né, para não olhar apenas o mês, vamos olhar não vamos olhar a foto, vamos olhar o filme, né, Sim. porque a gente pensa no filme, a gente não pensa na foto. Ô, João, o Emílio comentou um pouquinho já, porque às vezes o participante ouvindo isso pensa, gente, por que que a gente não compra tudo na curva, então, já para que que a gente fica diante dessas oscilações, né? Por que que a gente também tem títulos em mercado? E ele comentou um pouco da questão dos nossos estudos de ALM. Queria que você trouxesse para a gente melhor essa explicação, o que que os nossos estudos têm apontado e como que a gente tem agido em cima disso. Ah, ótimo, Márcia. Não, sim, essa, diferenciação de ativos marcados na curva e ativos marcados a mercado, ela, na verdade, ela tem 2 fatores. A gente tenta marcar nossos ativos na curva para vincular aos nossos pagamentos de benefícios, aos nossos pagamentos de aposentadoria. E um outro ponto também é a própria questão da legislação da Previc, que é o nosso órgão regulador, que também estabelece algumas regras para a marcação, o que pode ser marcado na curva e o que pode ser marcado a mercado. Então a gente tenta seguir, tenta não, a gente segue essas regras da Previc e busca marcar na curva apenas aquilo vinculado aos pagamentos de aposentadoria dos nossos planos de modalidade BD. E falando até desses planos de modalidade BD, a gente tem os nossos estudos de macrolocação, que são os estudos de ALM. E a gente vem fazendo ao longo do ano vários estudos em busca de uma chamada imunização dos planos. Que é essa imunização? Vou tentar explicar. Na verdade, quando, até falando um pouco de cenário, quando a gente tem um contexto um pouco mais conturbado, um momento mais de crise, no mercado financeiro, esses momentos são os momentos em que se apresentam as maiores oportunidades. E a gente está vendo oportunidades para essa imunização. Então, a imunização que a gente busca basicamente é comprar títulos públicos federais atrelados à inflação com taxas acima das nossas metas atuariais.
E muito por conta desse cenário de crise que a gente está vivendo, as taxas hoje estão acima das nossas metas atuariais. Elas estão ali pagando IPCA mais 6%, IPCA mais 6,20%, mais 6,30%, até 6,40% em alguns casos. E a gente sabe que as metas dos nossos planos, para o plano B, 5,30 e para o plano A, 5,51. Então, quando a gente compra esses ativos marcados na curvas com essas taxas, a gente, de certa forma, imuniza as nossas obrigações futuras de pagamento de aposentadoria. Então, assim, na verdade, a gente deixa o plano, a carteira e os nossos ativos um pouco mais indexados, né, ao próprio compromisso previdencial. E, ao mesmo tempo, a gente reduz a volatilidade da carteira, muito porque esses títulos são comprados na curva, ou seja, não sofre as oscilações do mercado. Isso é importante, né, colocar, porque momentos ruins de mercado, a gente não vende ativo, a gente não vai realizar venda com preço baixo. E muito antes, pelo contrário, momentos ruins de mercado geram oportunidades para a gente fazer essa harmonização da carteira. O que é essa harmonização da carteira que o João está falando? Nós estamos comprando títulos, atualmente, a taxas que não existiam há mais de 5 anos, com taxas muito altas e muito acima da nossa rentabilidade mínima atuarial do plano. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos garantindo o nosso futuro, nós estamos garantindo a rentabilidade dos nossos investimentos. Então, talvez, esses momentos de estresse, né, que você vê ali na conta, esse mês foi ruim, a rentabilidade não foi boa, mas, por outro lado, são desses momentos, né, que foram aproveitados também lá no passado, que o mercado é assim, tem momentos de altas e de baixa, e o futuro vai continuar sendo assim, teremos momentos de altas e de baixas, mas são nesses momentos de baixas que a gente tem que aproveitar as oportunidades para garantir o futuro, e o que a gente colhe hoje muito é que foi feito de momentos de estresse do passado também, isso tem que ficar claro para o nosso participante, né? Sim. Por falar em momentos de baixa, né, João, assim, os mercados do mundo todo sofreram com os juros altos nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil isso foi mais crítico ainda, né? Porque a gente tem também as nossas próprias questões de cenário interno. Então, queria que você trouxesse um pouco de como foi o comportamento da Bolsa nesse segundo trimestre aí mais desafiador. Realmente, a bolsa, a renda variável, foi talvez o segmento de maior dificuldade de alocação dos nossos planos. Muito se explica pelo fator do exterior, a gente já até comentou no Prevcast anterior. Os juros mais altos dos Estados Unidos acabam sendo muito atrativos para o investidor global. Então, de maneira geral, os investidores globais retiram os recursos de países emergentes para alocar nos Estados Unidos. E ainda tem um ponto extra. Os Estados Unidos, principalmente as ações de tecnologia dos Estados Unidos, estão num momento que a gente chama de boom da tecnologia. Então, principalmente as empresas ligadas ao setor de inteligência artificial, que é algo que está assim, muito efervescente, também estão atraindo muitos recursos. Então, a renda fixa americana, com juros muito, muito altos, atraindo recursos. A Bolsa americana, com as principais empresas de tecnologias do mundo, atraindo recursos, o que acontece? Esse dinheiro vai sair do Brasil, um país emergente, e, inclusive, o que a gente viu ao longo do primeiro semestre foi uma saída de aproximadamente 40 bilhões de reais da Bolsa brasileira. E tem esses dois fatores, claro, globais, externos, mas a gente ainda tem os nossos fatores internos, os nossos problemas fiscais, somos um país emergente, então tudo isso de maneira consolidada contribuiu para um resultado negativo da Bolsa brasileira, que na verdade foi, dentre as principais bolsas do mundo, foi das piores performances. A Bolsa brasileira no primeiro semestre caiu quase 7%. E isso, claro, afeta nossos planos, a gente tem exposição em bolsa. Então, assim, esse é um pouco do contexto da nossa renda variável. Por outro lado, né, João, é importante salientar também que nós estamos, historicamente, nos patamares mais baixos de bolsa. A bolsa brasileira hoje ela está barata. E a qualidade das empresas que nós temos na bolsa hoje são empresas muito boas. Nós estamos falando de grandes bancos, de Vale, de grandes empresas Empresas de fornecimento de energia, de utilities. São empresas que a gente sabe que não vai quebrar, que são empresas robustas, que vão gerar caixa durante os próximos anos. Então, quer dizer, da mesma forma que a gente falou, gerou um resultado negativo de bolsa, o potencial de recuperação disso também aumenta. Vai ser para amanhã? Não sabemos. Vai ser para daqui a um mês? Não sabemos. Mas nós sabemos que a bolsa está nos patamares mais baixos historicamente, que isso em algum momento, né, vai voltar, e a gente não realizou
prejuízo. A gente não vende em momentos de baixa para comprar em momentos de alta. A gente faz uma gestão pensando no longo prazo. Mais uma vez, frisando isso para o nosso participante. Acho que o Emílio já trouxe um pouquinho aí da nossa postura, né, diante desse cenário que o João apresentou super bem. E trazendo um outro ponto positivo, né, João? É porque a gente falou já no primeiro episódio do Prevcast Finanças que o segmento de investimentos no exterior tinha tido uma excelente performance ali no primeiro trimestre. A gente conseguiu, de novo, surfar essa onda agora no segundo trimestre, né? Como que a gente está fechando esse primeiro ciclo? Perfeito. Mais uma vez, o segmento exterior segue sendo o nosso principal cavalo do ano. O que a gente tem, inclusive, de retorno, já fechando o primeiro semestre, agora em junho, é de aproximadamente 15% de rentabilidade para esse segmento. E, bom, dá para explicar que esse retorno vem de uma combinação de três fatores. Eu já até comentei um pouco: juros altos nos Estados Unidos, isso ajuda a rentabilidade da nossa alocação lá fora. O próprio boom das empresas de tecnologia, com rentabilidades muito boas, o S&P 500, que é o principal índice de ações americanas, Nasdaq, que é o índice de ações de tecnologia, estão aí batendo recordes históricos, atrás de recordes históricos. Então, esses dois fatores contribuíram muito bem para a nossa performance do segmento exterior. E um terceiro, que é o câmbio. O dólar vem, ao longo do ano, se valorizando mês após mês. O dólar chegou a bater aí 5,50, 5,60, e isso também contribui para a nossa alocação lá fora. Quando a gente junta esses três fatores, a gente tem o segmento exterior como nossa principal performance do ano. Só complementando, né? Como a gente falou no nosso pilar de gestão ativa, nós também fizemos movimento de aumento da nossa participação no segmento exterior e capturamos todo esse rendimento que veio bem acima, né, do nosso principal cavalo aí, como o João falou. Então, Exatamente. essa gestão ativa é muito importante também, que essa alocação exterior, né, ela indo muito bem, contrabalanceou, né, a parte de aumento na curva de juros e queda da bolsa aqui internamente. Só colocando um ponto, Emílio, essa questão do investimento no exterior, ela é muito importante para a gestão de portfólio, porque ela traz a diversificação. Essa classe de ativos, ela apresenta uma correlação negativa com outras classes de ativos que temos no portfólio. Então, é mais um benefício que temos, né, ao ter uma classe de ativos como exterior no nosso portfólio. Como proteção, né? É aquela velha frase de não colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente ter a alocação toda no Brasil, a gente está correndo um risco muito grande. Então, quando a gente aloca lá fora, a gente está se protegendo também um pouco do cenário local. E, eventualmente, quando o Brasil anda mal, o dólar sobe. Então, a alocação lá fora nos ajuda. Então, ter exposição à moeda forte é muito bom. Ter diversificação geográfica também é muito bom. Acesso, por exemplo, a empresas que a gente não tem aqui, as principais empresas de tecnologia que eu citei, grandes empresas de saúde, da indústria farmacêutica, que também não estão no Brasil, estão lá fora. Ter acesso a esse tipo de ativo, a esse tipo de investimento, sempre é muito importante para a gente. E até comentando o ponto do Emílio, né? A gente já possuía exposição no exterior, mas a gente fez um aumento desde o fim do ano passado, e ao longo do começo desse ano a gente também fez aumento nessa estratégia, aumento de exposição a essa estratégia. Então, com esse retorno muito positivo, a gente conseguiu surfar ainda mais com uma posição maior do que a gente tinha há poucos meses atrás. Claro, a gente mantém essa nossa posição estrutural, mas a gente fez ajustes e aumentos pontuais justamente para tentar pegar essas rentabilidades, esses retornos lá de fora. Então, a gente está caminhando aqui para o final do episódio, mas não sem antes a gente fazer um pouquinho de perspectiva para o futuro, Emílio. Então, assim, participante que está ouvindo a gente, depois de tudo isso que a gente falou, você já até trouxe um pouquinho de que o mês de junho já foi bem melhor, né? A gente teve bons resultados, inclusive quem olhar o boletim de rentabilidade vai poder acompanhar. Mas como que a gente está vendo aí o segundo semestre de 2024? Juros americanos vão cair? Quando que isso vai começar? Como é que está a perspectiva daqui para frente? Márcia, a gente está vendo o segundo semestre com uma perspectiva bastante positiva, né? Mesmo com esse cenário no primeiro semestre, foi bastante estressado, houve um aumento muito forte da curva de juros, a bolsa desvalorizou. Então, para o segundo semestre, já começando agora, né, o mês de junho já começou a dar sinais de melhoria dos indicadores lá fora, com uma perspectiva melhor. Internamente também o governo já sinalizando um maior compromisso fiscal. Isso tudo vai ajudar, porque já nós estamos em patamares muito altos de juros, e quando a gente chega nesse patamar, a tendência é esses juros começar a fechar, que vai valorizar nossos ativos. E da mesma forma, a bolsa, né, os ativos de maior risco, né, eles tendem a valorizar numa situação de maior normalidade.
Um outro ponto importante é a inflação, né, que impacta os nossos resultados também. A inflação também para o segundo semestre, ela é uma inflação que a perspectiva de ser uma inflação bastante controlada. Então, todos esses fatores somados traz para a gente, né, um potencial de melhoria, né, de rentabilidade, uma rentabilidade bastante atrativa para o segundo semestre e bater, né, chegar ao final do ano batendo as nossas metas atuariais. Maravilha. Bom, a gente está chegando ao final do nosso episódio e antes de encerrar aqui, eu quero agradecer, né, aos meus convidados pela presença e por todos os esclarecimentos. Mas antes de passar a palavra para vocês se despedirem, eu quero frisar que, assim como o Previcast Forlus Finanças, vocês têm vários outros canais de comunicação oficiais da Forlus para que o participante possa buscar informações. Então, especialmente em momentos desafiadores, de muitos questionamentos, acessem o boletim de rentabilidade que sai todos os meses, né? O boletim de rentabilidade de junho já está disponível. Todo mês tem lá o boletim com os comentários da nossa equipe de investimentos no portal que é www.forlus.org.br. Então, quero agradecer a vocês pela presença, gente, mais uma vez. Obrigado, Márcia. Eu gostaria também de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando com os nossos participantes e dizer também que a equipe de investimentos da Fundação está à disposição, né, para maiores detalhes, dúvidas mais complexas. Estamos lá para isso aí. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Emílio, Márcia, Thaís, e até breve, até o próximo Prevcast da Forlus. Me agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e só reforçar o que foi dito pelo Emílio, que estamos à disposição na Forlus. Obrigada. Obrigada, gente. Chegamos ao final do nosso episódio. Quero agradecer a você que acompanhou a gente até aqui. Lembrar que o episódio está disponível aqui no YouTube, no Spotify e também no nosso canal do SoundCloud. Então, não esquece de ativar o sininho para você ser notificado sempre que um novo conteúdo for publicado. Eu conto com vocês no próximo episódio. Até a próxima. Prevcast Forlus Finanças.